Bom dia, santos irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um Fé e Café. Este é o devocional diário da Igreja Presbiteriana de Manaus. É muito bom estar aqui com vocês. Hoje, sexta-feira, finalzinho de semana, chegando sábado, chegando aí no domingo. Você que curtiu ontem, feriado, né, gente boa? Louvado seja Deus. Está todo mundo cheio de energia, cheio de força e pronto para trabalhar. E vamos trabalhar que o negócio é bom. Trabalho é coisa boa. Quem inventou essa história de que trabalho é fruto do pecado, isso aí é coisa de gente que não gosta de trabalhar. Quem gosta de trabalhar já sabe que o pecado existia antes mesmo do pecado existir. O trabalho existia antes mesmo do pecado existir. Deu uma enrolada aqui, mas o trabalho existia antes do pecado existir. E é isso, pessoal. E nós estamos aqui muito contentes e eu estou aqui acompanhado de dois homens de Deus, pastor Ivan e pastor Wesley. Essa é a nova safra de pastores da igreja. Bom dia, pastor Bom dia. Bom dia, pastor Wesley. Bom dia. Privilégio estar com os irmãos mais uma vez nesse dia cheio de Deus para nós. Vamos começar esse dia fazendo o que há de melhor na presença do papai. E aí, pastor Wesley? Que bênção essa manhã. O senhor está quarta, quinta, sexta, o senhor está morando aqui no Pedras Vivas agora? Eu não sei se o administrador me amou demais, ou se... Está arrancando couro mesmo, hein? Fazendo valer. Estamos aí, graças a Deus, é bênção. E trabalho, servir ao Senhor, é topzera das galáxias. Está aqui do lado do pastor Ivan, pastor Arielson, meu amigo. Esses dias eu estava lembrando do meu primeiro momento com o pastor, lá no Cacau Pireira. Depois, vira e mexe, eu fico, Senhor, será que ele está me apertando por causa daquele dia? Brincadeira! Mas esse testemunho a gente fala depois. Mas vamos lá, estamos aqui. Fé e Café é uma bênção. Coisa boa, gente. Vocês compartilhem o link dessa transmissão para que mais pessoas acompanhem conosco. Hoje a coisa vai ser mais rápida, porque hoje a agenda está daquele jeito. Então, nós vamos aqui fazer um Fé e Café de 20 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nós vamos conversar sobre um texto maravilhoso que está em Mateus capítulo 11, do verso 2 ao verso de número 6. Mateus 11, verso 2 ao verso de número 6. Pastor Ivan está com o texto aberto aí? O senhor pode fazer a leitura? Vamos lá, irmãos. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar por outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, esse é um texto maravilhoso. E esse texto trata a respeito da certeza das coisas, né? Quando os problemas nos alcançam, quando as dificuldades vêm sobre nós e tal, algumas das nossas certezas deixam de ter tanta certeza assim. A gente deixa de acreditar com tanta força como acreditava antes. Quando eu estou pregando sobre cura, sobre libertação e tal, e logo após eu mesmo fico doente, é uma coisa bem complicada isso, bem difícil isso daí. Sim. Né? Como é que eu estou falando sobre uma coisa que às vezes não é verdade na minha vida? Como é que às vezes eu estou pregando uma coisa que eu mesmo não estou vivendo? Né? Como é que eu falo sobre um Deus que cuida e tal, e eu estou passando uma dificuldade enorme na minha vida? O que está acontecendo com João Batista aqui é mais ou menos isso. João Batista é aquele que entrou falando que é a voz que clama no deserto, ele é o profeta que Isaías falou a respeito dele. João é aquele que diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? João é aquele que afrontou Herodes com Herodias, com aquela coisa toda, toda essa situação, ele denunciou o pecado dessas pessoas, e essa denúncia levou João para a cadeia. E João agora está na cadeia. Lembrando também que João é primo de Jesus. Sim. Primo de Jesus. Né? Eles não se conheceram apenas ali no Rio Jordão. Eles cresceram juntos. Era natural Maria estar junto com Isabel, aquela coisa toda. Era uma família só. Então, um ia de férias para cá, outro dia. Eles cresceram juntos. Então, João conhecia Jesus. Ele sabia quem era Jesus.
E chega um momento que João reconhece Jesus como realmente o Messias, né? Quando ele vem até o Rio Jordão e ele batiza, ele vê o Espírito de Deus descer sobre ele como pomba e aquela voz do céu que dizia: "Este é meu filho amado que me comprazo". Então, João era cheio de convicções a respeito de Cristo. Só que agora ele está preso, provavelmente numa situação muito difícil, complicada, deve ter apanhado, não foi pouco, porque ele afrontou aqui, foi o governador daquela localidade, né? Ele afrontou ao próprio Império Romano, então ele deve ter apanhado bem, e ele está aqui sozinho na cadeia. E o que acontece é o seguinte: começam a surgir dúvidas no coração de João. João começa a duvidar. E aí o pessoal está ali com ele na cadeia, tal, vai visitar João e aquela coisa toda, e a João fala assim: meu Deus do céu, será que Jesus é o Messias mesmo? Será que é ele mesmo? E aí João pede para o pessoal: vai lá e pergunta para ele, pergunta para Jesus, se ele é realmente aquele que estava para vir, ou se a gente deve esperar outro, né? Porque, mesmo eu estando com o coração tão cheio de convicções, de certezas e tal, a cadeia está me levando a duvidar daquilo que eu mesmo acreditava. Sim. Então, João entra nesse dilema de acreditar, de duvidar. E aí, meus pastores, a pergunta é essa. Olha, pastor, vamos começar assim. Como aqui, é que fica esse negócio, pastor Ivan? Eu estava Você aqui crê, pensando. não crê? Como é que é esse negócio? Pois é, João sabia o que Jesus havia fazendo, ele já sabia das obras de Jesus, sabia Sim, que Jesus era o Messias, como o Senhor mesmo disse, ele estava ali, batizou Jesus, acompanhou os primeiros passos, mas aí, no momento de angústia, no momento de sofrimento, ele precisa de uma reafirmação de alguma esperança. E ele precisa da maior esperança que ele pode ter para a sua vida. No momento da dor, no momento da tristeza, mesmo repetidamente ele sabendo que era Jesus, ele precisa naquele dia, lá no fundo do poço, reafirmação da esperança que o aguarda. E aí Jesus reafirma. Jesus não está trazendo nada novo. Jesus não está dizendo que os coxos enxergam de uma forma inédita, que os coxos andam de uma forma inédita, que os cegos enxergam de uma forma inédita. Não, ele já sabia, ele já tinha ouvido falar. Por isso, a primeira coisa que veio ao meu coração é essa esperança, uma esperança que toma o coração de João depois que ele recebe essa resposta de Jesus. Que sensacional. O que tem me chamado a atenção é algo extraordinário de assim, ouviu falar das obras de Cristo. E ali, o que está assim, mexendo aqui comigo é aquilo que o senhor mesmo falou. Poxa, o cara, voz profética, trabalhando e tal. Será que aquele momento assim, poxa, eu estou padecendo, eu estou sofrendo, eu estou na peia, será que foi em vão? Será que eu cheguei e falei, raça de víboras? Clamei a ira vindoura, já até nesse ponto aqui escatológico, mais à noite, nós vamos aí estar com a galera na conferência, né, conferência de ensino, a segunda conferência, e aí ele chama, e fala assim, pô, Deus, será? Ou o que eu estou ouvindo, o que os meus discípulos, o que está reverberando, o que está sendo colocado e falado, e aí? Mas, e bem sensacional aquilo que o pastor Ivan coloca, essa reafirmação, como se parece que o fogo, né, daquele chamamento, a vocação, eu sou, até muito colocamos o último profeta, a voz profética, aquele com toda a clareza, até como Jesus colocando, olha, Elias, o espírito de Elias estava sobre a vida dele, veio proclamar, pô, fui para o deserto, comi gafanhoto, mel silvestre, pô, pai, será que toda essa estrutura, eu agora diante aqui do cárcere, talvez já os soldados falando, ei, você vai morrer, velho, ei, dessa você não passa, e aí vem essa situação, e ele fala aos seus discípulos. Então, ele chega diante de seus discípulos. E assim, cara, é sensacional porque ele mostra a fragilidade, né? Ele mostra o humano, o homem mesmo usado, intrépido, um homem cheio de Deus, mas a humanidade dele é colocada ali e ele fala, e agora? Vocês têm promessas de Deus?
Você tem promessa de Deus? Temos promessa de Deus Você sobre tem nossas promessa vidas. de Deus? Temos. Não estou falando Palavra. Eu tenho. de particular. Tem Algo que Deus falou contigo mesmo, assim, Sim, com você, pastor? eu creio. Tem algo Sim. que Deus falou com vocês assim? Sim. Mas aconteceu alguma coisa na vida de vocês assim que já levou vocês a descrer? Já. Já aconteceu isso? Pancadas. De duvidar da promessa? Já. Eu chego- também já bastante Já. vezes. Meu irmão, Essa tem nossa, vezes que eu nossa olho assim e humanidade. digo, eu acho que foi coisa da minha cabeça esse negócio. Isso não foi eu, não. Olha, meu pastor. Será que João não pensou isso também? Sim. Rapaz, será que foi negócio da minha cabeça isso? Sim. E aí, pastor, como é que fica? Porque tenho certeza absoluta que tem irmãos com a gente hoje de manhã que tem promessas de Deus, Sim. que o Senhor falou com eles, falou no coração deles, que Deus trouxe uma palavra ao coração deles, que Deus falou e está acontecendo o contrário. Pastor, uma coisa que eu sempre lembro aqui do ministério de Paulo, eu posso fazer um paralelo com essa história de João. No ápice do ministério de Paulo, ele está na prisão. No ápice da vida ministerial, do relacionamento de Jesus com Paulo, ele está preso. Então, o que é que nós colocamos na nossa mente como cristãos que seja um ideal? A gente entende, às vezes, que o ideal da vida cristã é nós vivermos um dia sem tribulações, é viver um dia sem lutas, sem guerras. Mas, assim como o João, que está na prisão, está titubeando, sim, por ser humano, por ser frágil como eu, assim... Nós também já titubeamos, né, pastor? Titubeamos muitas vezes. Paulo, quando está lá, ele diz assim, me traz a minha capa e me traz os pergaminhos. Meus livros. Fragilidade, eu preciso me cobrir, eu preciso de amparo para o meu corpo, mas eu preciso de reafirmações para a minha mente. João está fazendo a mesma coisa, eu preciso Me agora digam do se é cuidado. ele mesmo, se não é. Ele né? sabe, mas todos os dias eu preciso ser alimentado. Todos os dias eu preciso ser lembrado por Jesus de quem eu sou. Não é porque a minha cognição não é suficiente para entender quem é Jesus, é porque eu sou uma estrutura frágil. Nós somos uma estrutura imperfeita. Então, eu olhando para João, e eu confesso, pastor, não tinha olhado ainda por essa perspectiva que o Senhor nos trouxe, a fragilidade de João. A gente olha para a fala de Jesus, que é o ápice desse texto, né, dessa perícope, mas... Já tem muito no que ele fala, né? Exato. Mas e João? Mas a humanidade, você que nos ouve hoje, eu sei que muitas vezes você deve acordar dizendo, mais um dia, Senhor, será que ainda vai durar mais ainda essa dor, essa luta? Muitas vezes eu mesmo já questionei, por que eu? Por que comigo? Por que dessa forma? O que tem para aprender no meio desse deserto, Não, e o pior dessa é que prisão? quando a situação vai de encontro à promessa. Exato. Aí é que é a bronca. Quando a situação vai de encontro à promessa, que a gente não vê a promessa se cumprir, como, por exemplo, é o caso da vida de José. Sim. O José tem sonho, não sei o quê, a lua, as estrelas, papapá, os feixes, todo mundo se dobra. No outro dia ele está dentro do poço, Sim. todo arrebentado, E aí? surrado, vendido. E aí, pastor, como é que fica isso aí? Continua agora? crendo, larga tudo. Pastor, isso E aí, como é que fica? me faz lembrar. Isso é João Batista, isso é Wesley, isso é Ivan, isso é 9 anos Arielson. atrás, cara. Ah, Há 9 anos atrás. foi que teve contigo? A partida era uma meia-noite e meia, eu estava chegando em Manaus. Só que no interior de São Paulo, eu já entendia que eu estava vivendo o chamado do Senhor. Sonhava. O Senhor colocava planos, desejos. E aí, em uma conversa, uma resenha familiar e tal, Deus chama a gente para vir para cá. Deus olha do céu e fala assim, peraí, eu vendo ao lado do meu pai, já como pastor auxiliar, auxiliando uma igreja pequena, gente com sonhos, com desejo, vai dar bom e tal, e daqui a pouco, Wesley, Manaus, partiu Manaus, e eu chego aqui, terra estranha, Começa a dar tudo errado. Acordar às 6 horas da manhã para chegar às 8, 9 horas. Minha esposa pegava um ônibus, no mais tardar era 20 para 7, chegava quase 8 horas no trabalho. E começou, precisamos arrumar uma escola, um colégio para as crianças.
Conseguimos um colégio. Aí saíamos eu, Ana Paula, Miriam e Moisés. Moisés ainda bebezão, 2 anos e meio. Miriam com 3, 4, no colo, calor, mochila, ônibus lotado. E aí, Senhor? Essa é a tua promessa? Né? O que é isso? Bom, mas e assim, o maior dos desafios foi eu olhar e falar assim, o Senhor ter me chamado para o pastoreio. E numa resenha, no momento, eu ter que entender assim, Senhor, eu sou apenas o irmão Wesley. Você teve vontade de voltar para Campinas? Olha, acho que foi nos primeiros 3 meses. Não, Eu tive vontade de voltar quando cheguei aqui. Sim. Tive vontade. Eu tive vontade. Aí, assim, agora olhando, teve momentos que eu não estava num calabouço, mas teve momentos que as minhas tardes eram de choro. Morando ali no Novo Israel, e minha esposa no trabalho, eu com 2 crianças, tarde, com sol a pino, e eu, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E aí, pai? E assim... Choro mesmo. Choro, de lágrimas, e Senhor, o que tu queres? Né? E aqui, eu, assim, olhando agora e tentando, pai, sabe, assim, graças a Deus já tinha concluído o seminário, João, né? E tudo fluindo, pastoreando ao lado do meu pai, desenvolvendo, tendo um movimento e tal. E aí você fala assim, amém, valeu, Senhor, obrigado pelo chamado e tal, mas agora está aqui, agora eu sou marido. Qual que era o meu plano? 1 ano depois, me realocar, me recolocar no mercado de trabalho. E aí, vamos lá. E daqui a pouco tudo mudando. E nada engrena, e nada vai. E tal. Meu Deus, e criança passando mal em ônibus, e esposa trabalhando, ralando, e as condições, a realidade do custo de vida totalmente custo extremo, de vida alto. Extremo, aluguel. Você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? E assim, quando chega agora, 9 anos depois, e aí você vai começando a compreender, né? Claro que ainda está muito incompleto, e falando sobre promessa, uma vez eu recebi uma palavra de Deus sobre aquilo que eu estou começando a viver hoje, pastoreando juventude, pastoreando adolescentes, a galera chegando, e o Senhor fazendo, e uma coisa que eu anseio dia após dia, é ser esse instrumento na mão do Senhor, é compreender o movimento e falar, Senhor, e aí, eis-me aqui, quero ser o instrumento nas suas mãos, me usa. E assim como nós temos falado nesse mês que se passou, mês de outubro, cara, glória ao Senhor, toda a honra. Então, assim, é extraordinário, mas quantas foram as vezes da minha fragilidade? De perguntar, vendo a obra, vendo Deus aqui, a ação, mas e aí, Deus? Sim. Como vai ser? E assim, esse lance de me ver aqui um pouco em João. Em João, falar, cara, eu me vejo em João direto. Pastor Ivan, e aí? Já passou por um negócio assim pastor. Já sim. De querer correr mesmo do negócio? Já. Eu lembro que quando o pastor Sérgio Horta era pastor aqui da juventude, eu lembro de ter chegado a ele e dito, pastor, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu tinha uns 25 anos, eu acho, eu estava voltando de uma vida totalmente estragada, longe de Deus. E disse, pastor, tem uma coisa muito estranha para lhe dizer, mas eu estou sentindo um grande impulso, eu tenho um chamado. O que eu faço? Ele disse, calhe a sua boca e vá viver esse negócio, porque se você for chamado mesmo, você não vai precisar falar para ninguém. E eu calei minha boquinha e ele disse, vá pastorear as pessoas, porque pastor, ele é pastor antes de ter título. Uhum. Olha, enquanto o Wesley estava falando, eu estava lembrando da trajetória. São muitas lutas. Eu lembro de no seminário, pastor, o senhor foi meu professor também, foi um professor muito gentil, por sinal, mas nós tivemos professores muito duros. O senhor foi muito gentil. Só voltava umas 3 vezes o trabalho, mas tudo bem. Mas tinha professor que dizia assim, olha, eu estou lhe dando essa peia aqui, porque lá no ministério vai ser terrível. E muitas vezes a gente encontra, assim, colegas desistindo no meio do caminho, porque ele diz, eu não aguento a rotina, não aguento. Para o sermão de prova, eu passei, eu acho que uma semana dormindo, umas 2, 3 horas por noite, chorando enquanto redigia. Mas essa é uma das promessas que eu tenho vivido. Né? E, de fato, nós somos testados o tempo inteiro. Mas eu estava olhando aqui para
para o texto e me perguntando qual é a recompensa de João. Porque João está fazendo uma pergunta para procurar um preenchimento para esse anseio. Mas qual será a recompensa de João? Será que João consegue ter recompensa nessa terra ainda? Será que homens de Deus, heróis da fé, será que vasos usados ou usados no Senhor, eles conseguem ter recompensa aqui? Eu creio que Mateus capítulo 5, quando Jesus diz bem-aventurados são, essa palavra é para o presente. Sim. Eu creio que a felicidade é para cá. Eu creio que ela começa aqui sim. Mas nós vemos aqui em algumas histórias bíblicas, né, a recompensa sendo dada de uma forma muito mais sublime do que a nossa mente pode imaginar. A palavra de Deus diz que no encontro de Maria com Isabel, o Espírito Santo de Deus toma aquele ser dentro do ventre. Então, desde o ventre, João Batista está, né, na expectativa, cheio do Espírito. O próprio Deus está vivendo ali naquele contexto e fazendo milagres, e o homem que é cheio daquele Espírito está ansioso. Talvez a recompensa para João nessa terra tenha sido essa resposta categórica de Jesus. Olha, tudo que você está ouvindo é verdade. O reino de Deus chegou. Chegou o favor de Deus sobre a terra. Aleluia. Chegou o favor de Deus sobre a vida do homem. As trevas agora receberam a luz. Então, eu creio que essa é uma baita de uma recompensa para João Batista, ainda aqui nessa terra. É isso daí. Pessoal, você que está conosco no Café e Café hoje de manhã, nós queremos dizer para você, certamente, nós sabemos que nós passamos por dificuldades e por muitas vezes nós chegamos a duvidar mesmo daquilo que Deus fala conosco. Tá? Se você realmente está nessa situação hoje de manhã, se você está passando por dificuldades e chega até a duvidar das promessas de Deus, isso, pode ter certeza, isso muita gente vive o que você está vivendo. Já vive, viveu e vai viver. Tá? Nós três que estamos aqui sentados à mesa, nós já testemunhamos um pouco de situações que nós já passamos e que realmente viemos a duvidar do que Deus nos disse. Né? Eu mesmo, vez por outra, ainda olho para mim e digo, rapaz, não sei se vai acontecer isso tudo comigo, não. Né? Porque a gente olha para nós olhamos para nós olhamos para a nossa possibilidade, para a nossa capacidade. E o que Jesus faz aqui com João é dizer para João, João, olhe para mim. Não olhe para o que você está vivendo, não olhe para o que você está passando, olhe para mim. E aí ele diz, vá lá e digam a João, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, isso daqui, Jesus está dizendo, diga a João para olhar para mim quando ele passar por essas dificuldades, quando ele passar por essas dúvidas. Olhe para mim, não olhe para ele, não olhe para a prisão, não dê ouvido aos carcereiros, às pessoas que estão ali do lado dele. Olhe para mim, vão lá e digam a João que as coisas estão acontecendo. Que mesmo que ele não veja, porque João está preso, ele não consegue ver nada, mesmo que ele não veja, as coisas estão acontecendo. E eu acho que isso é que é a fé, né, pastores? A fé realmente é você acreditar mesmo sem ver. O versículo 6, inclusive, quando Sim. termina esse trecho, diz, o Senhor Jesus diz, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus não é uma pedra de tropeço. O que Jesus está dizendo é que bem-aventurado é aquele que crê de verdade, é aquele que não duvida. Bem-aventurado é aquele que crê na promessa. Né? Se nós estamos falando aqui de uma humanidade, de uma fragilidade humana que pode titubear, Jesus, no fim, depois da resposta, diz, então creia. É como se ele estivesse dizendo, então não há motivos para você balançar, não há motivos, então, para você olhar para outro lugar. Aleluia. É para mim. Glória a Deus. Pastores, nós precisamos terminar. Nós já estamos sendo chamados aqui para uma outra Amém. reunião. Oh, glória. Mas eu queria deixar aqui com vocês uma palavra final. Amém. Pastor Ivan, pastor Wesley. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que acordou hoje, e se por alguma razão você entende que o Senhor não está presente, que não há esperança, que essa palavra ela entre no seu coração, que ela lhe renove hoje. A renovação da esperança de Jesus alcançou seu lar, sua vida hoje. Que você seja profundamente edificado, nutrido com essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. O que me vem à mente aqui, Hebreus capítulo 12. Fite os seus olhos no autor e consumador da nossa fé. Olhe para ele. As peias vão vir,
Os desafios serão grandes, mas não tire os seus olhos daquele que tem a resposta. E o melhor de tudo, que não haverá motivo de tropeço. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nós vamos ficando aqui com Fé e Café e nós nos vemos mais tarde, daqui a pouquinho, com Segunda conferência. segunda conferência de ensino. É Mas antes isso. tem um encontro com o Marinho. Ainda tem a hora no nona, Facebook, né? Na hora nona. É verdade. Hora nona com o pastor Marinho. Daqui a Verdade. pouquinho você acessa lá o Facebook, 3 da tarde, pastor Marinho conduzindo a hora nona. E mais tarde, conferência de ensino, se for Exatamente. da vontade de Deus. Deus abençoe a todos. Deus Um abençoe, abraço. meus irmãos.